Eu acredito sim que neste ano o nosso partido consegue vencer as eleições para presidente. Tem chance de vencer as eleições para presidente. Ontem à noite, o Renan anunciou a sua candidatura a governador do estado de São Paulo. Eu queria ouvir de você. Você vai realmente assumir essa posição? Olha, eu acho que se o Renan vence a eleição, tem duas mudanças radicais de curto prazo muito boas para o nosso país, que colocam o nosso país no rumo de país sério. Os veículos estão fazendo questão de dizer que, olha, se o Renan chega na campanha com 8%, a gente vai chamar para os debates. Primeiro, obrigado pelo convite, Vitório, pela presença aí de todos. Olha, hoje, sinceramente, estou bastante otimista porque, em relação ao Movimento Brasil Livre, a gente está vivendo o nosso melhor momento, né? A gente tem um partido político, coisa que o Bolsonaro, o presidente da República, não conseguiu fazer, e que foi bastante difícil, né? Coletar 1 milhão de assinaturas físicas, depois organizar para entregar no cartório que aquela pessoa que assinou vota, e organizar em ordem alfabética. E se a pessoa tem o título no Acre e assinou em São Paulo, a gente precisa mandar a assinatura dela lá para o Acre, no cartório em que ela vota, para validar essa assinatura e depois passar pelo julgamento no TSE. Não foi tarefa fácil, mas a gente conseguiu. E agora a gente tem um poder institucional que a gente nunca teve, né? A gente pode disputar a eleição que a gente quiser, para o cargo que a gente quiser. Eu queria ter disputado nas últimas eleições a Prefeitura de São Paulo, não consegui por causa do meu partido, do meu ex-partido, União Brasil. Agora, se quiser disputar a Prefeitura, Governo do Estado, Presidência da República, Senado, o cargo que eu quiser, e assim como meus amigos do movimento, a gente tem a possibilidade e a gente quer construir, a gente quer eleger o governador, a gente quer eleger o Presidente da República, a gente quer ter maioria na Câmara, a gente quer ter maioria no Senado. Acho que o projeto das nossas vidas fazer parte do grupo que muda a história do país, chegando ao poder e transformando esse país num país sério. Acho que esse é o nosso projeto do Movimento Brasil Livre e agora com o Partido Missão. Eu acredito sim que neste ano o nosso partido consegue vencer as eleições para presidente. Tem chance de vencer as eleições para presidente. Eu não acho impossível, é improvável, é difícil, mas a eleição do João também era improvável no primeiro turno em 2016. A eleição do Bolsonaro era improvável também, todo mundo estava apostando. Eu lembro, reunião com o mercado, era todo mundo, não, imagina, o Alckmin vai chegar com a máquina e vai tratorar. O Alckmin passou vergonha naquela eleição. E a imprensa e o mercado, tudo, Alckmin. Mesma coisa, o Marçal aqui. Cara, um partido nanico, só não foi pro segundo turno porque ele mesmo se matou, com um laudo. Mas assim, de eleições improváveis, várias vezes, o Milei, ou o Macri antes do Milei, várias eleições. O próprio Trump vencer as prévias dentro do Partido Republicano, o Trump era piada. O Trump era aquele cara que chamavam pro Big Bang Theory para aparecer como um alívio cômico, né? Aí depois virou presidente da República. O Trump estava disputando com o Jeb Bush, o Trump estava disputando com o governador da Flórida. E ainda assim conseguiu vencer. Então, eleições improváveis aconteceram e geralmente foram as improváveis que mudaram o curso da história. Eu acho que a gente, de fato, tem uma candidatura competitiva. Ontem à noite, já sabe o que eu vou falar, o Renan, em um evento em Santos, anunciou a sua candidatura a governador do estado de São Paulo. Eu queria ouvir de você. Se você for a candidato a governador, como é que você vê São Paulo? Se você vai realmente assumir essa posição? E quais seriam os seus planos? O que você vê que o governo Tarcísio não está fazendo e entregando para São Paulo para combater todo o ecossistema do nosso estado? Olha, gente, de fato eu estou, desde ontem aí com o anúncio do Renan colocando a pré-candidatura na rua. A gente ainda vai tomar a decisão na convenção se eu vou ser candidato mesmo ou não, mas uma coisa que eu já adianto para vocês, que, aliás, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, né? Vocês vão saber em primeira mão, mas assim, é praticamente 100% a chance de nós termos uma candidatura para o governo do estado. Mais provavelmente serei eu. Mas se não for, é 100% de chance da gente ter uma candidatura para o governo do estado de São Paulo. Eu acho que a gestão do Tarcísio, antes de qualquer coisa, ela não tem marca. O Tarcísio não tem uma coisa que ele chegue para a população e fala, eu entreguei isso aqui. Não tem um grande legado. O máximo foi terminar obras que foram planejadas e iniciadas em governos passados, mas assim, não tem nossa, o Tarcísio fez isso daqui de grande na saúde. Você vai olhar mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores, a mesma coisa de governos passados. Teve uma grande marca na educação. A educação andou de lado. O IDEB, mesma coisa de governos passados. Então,
Segurança, gente, a sensação de segurança no estado de São Paulo nunca esteve tão ruim, né? E o que eu escuto, principalmente da polícia, de setores da Polícia Militar do estado de São Paulo, é que por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de ONGs de direitos humanos, por medo de apanhar de partidos de esquerda, o Tarcísio mandou encerrar operações antes do que a polícia entendia que era o necessário. E aqui, eu não sei o quanto vocês acompanham ou leem sobre o PCC, mas em São Paulo a gente teve uma oportunidade maior, eu acho que ela ainda tem uma cauda dela, mas a gente teve uma oportunidade histórica que foi o racha entre o Tiriça e o Marcola, duas facções internas dentro do PCC que eles estavam basicamente se matando, né? E daí que ensejou a operação em Santos, né? Operação Verão e Operação Escudo, para aproveitar esse racha no PCC para dar um golpe forte no PCC. Só que o Tarcísio mandou acabar antes, porque a letalidade policial nunca esteve tão alta, crítica, porque eu até me lembro de uma entrevista que ele concedeu respondendo, né, acho que era porque o PSOL tinha acionado a ONU, aí ele falou, pode acionar a ONU, pode acionar a Liga da Justiça, não sei o que a gente vai continuar. Acionaram a ONU, ele não continuou, né? Então, acho que o primeiro ponto em relação à segurança aqui, crime organizado, ele não teve coragem de deixar a polícia fazer o que ela sabe que precisa fazer, né? Para mim, o caso mais emblemático e grotesco foi o policial em Paraisópolis, que foi prender o criminoso, ficou com medo de atirar porque sabia que o estado de São Paulo não ia dar respaldo para ele. Os moradores pegaram a arma dele e ele foi morto. Então, assim, imagina um policial ter tanto medo de agir a ponto de arriscar perder a própria vida por inércia, por não fazer o que tinha que ser feito. Isso, me desculpa, se eu for eleito governador de São Paulo, se eu disputar e vencer, não vai ter nenhum policial que vai responder no CPF dele por agir no exercício da sua função. Eu vou falar, olha, Ministério Público, pode vir atrás de mim, eu que dei a ordem. Eu sou o comandante da Polícia Militar, eu dei a ordem. Pode me processar, não processo policial, eu dei a ordem. Pode falar que foi até coação irresistível, que eu coloquei uma arma na cabeça dele e obriguei ele a fazer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto, gente, nós estamos entre os 5 piores estados em relação a salário de policial. E a gente é do estado do PCC. Então, o estado que exporta crime, eu estava com diplomatas e em janeiro com alguns ministros do Japão, e eles estavam demonstrando preocupação com o PCC, porque está dizendo que o PCC está levando droga para lá. Falei, a gente já exportou para o outro lado do mundo, assim, só se a gente passar a exportar para outros planetas, porque já está no mundo inteiro. E aqui vai ser essa polícia que enfrenta essa organização vai ter um dos piores pagamentos, assim, é complicado. E outro ponto, na educação, ter coragem de enfrentar os sindicatos de professor que não quer que professor seja avaliado. E um outro ponto, enfrentar alunos e pais de alunos que não querem que tenha lei e ordem dentro de sala de aula. Porque a maior reclamação que eu escuto de professor da rede pública é eu não consigo dar aula porque é um caos e eu não posso fazer nada. Eu não posso expulsar o aluno da sala, né? Eu não posso repreender o aluno, eu não posso dar nota baixa para o aluno. Então, o que sobrou? Não importa, a escola pode ter a melhor estrutura do mundo, a aula pode ser ótima, o professor pode ser ótimo. Se ele não consegue manter a ordem em sala de aula, acabou. Então, tem que poder expulsar o aluno da sala. Se a conduta for mais grave, tem que poder expulsar ele da escola. Tem que fazer a família perder os benefícios sociais concedidos pelo Estado, para os pais também estarem preocupados com o aluno. Tem que dar bolsa e mandar para as melhores escolas os melhores alunos da rede pública, porque a gente precisa preocupar em formar uma elite intelectual. E tem que ter a avaliação dos professores, avaliação externa dos professores. Não dá pra gente avaliar o professor também pela nota da sala que ele mesmo dá. Tem que ter uma avaliação externa. Saúde, pagamento por desempenho. Hoje tem pagamento só por produção. Então, assim, por produção é fácil. Eu vou lá, despacho um monte, faço uma qualidade porca e não tenho nenhum compromisso com pagamento por qualidade de atendimento ou por eficiência ou por prevenção. Pagamento por prevenção é mais importante, porque não adianta a gente ficar comprando um monte de equipamento para média e alta complexidade, quando era para os casos não chegarem para média e alta complexidade, não era para o cara precisar de cirurgia.
Era para pegar lá na ponta, era para pegar no início. Então, coisa para fazer não falta no Estado. Olha, eu acho que se o Renan vence a eleição, tem duas mudanças radicais de curto prazo, muito boas para o nosso país, que colocam o nosso país no rumo de país sério. Primeira questão da segurança pública. E aqui eu dou um exemplo que às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas como é que vai fazer para aprovar? Gente, em relação à segurança pública, não existe grande dificuldade de aprovar a matéria. Hoje, a única dificuldade que a gente tem para aprovar a matéria de segurança pública é o governo. O Centrão não tem nenhum problema, mesmo porque deputados do Centrão também são assaltados, né? Eles roubam com a caneta, né? É diferente. Mas eles, suas filhas e seus filhos também têm armas apontadas contra a cabeça deles, né? Então, matérias de segurança pública e de retomada de territórios, porque eu vejo também que está começando a acontecer no Brasil um movimento que aconteceu na Itália. Na Itália, a máfia começou a avançar tanto que começou a ameaçar a elite política. A elite política começou a ficar, mesmo a corrupta, começou a ficar com medo de ser substituída por uma elite ligada ao crime organizado. Existem deputados ligados ao crime organizado? Claro, mas eles não são maioria. A maioria está começando a ter medo de ser substituído. Ministros da Suprema Corte italiana começaram a ficar com medo de serem substituídos. Eu acho que esse receio está começando a existir aqui e essa é uma oportunidade que a gente tem de endurecer muito a legislação. E isso é muito pragmático porque a gente tem um exemplo nessa semana. O apelo da pauta de segurança é tão grande que o Lula sancionou um projeto meu. Lula nunca ia sancionar um projeto meu, ainda mais a segurança, ainda mais que o PT votou contra e discursou contra na Câmara, se não tivesse um apelo muito grande. E ele nunca sancionaria também se ele não tivesse a certeza de que ele seria derrotado se o veto fosse votado. Como eu acredito que eu vou derrotar ele no veto parcial que ele deu. Não sei quem acompanhou, mas ele não sancionou o meu projeto inteiro. Ele vetou no caso de lesão grave, né? Então, aumentou a pena de maneira geral, mas se o bandido te cegar, aí o Lula acha que a pena tem que continuar mesmo. Se ele decepar o seu braço, a pena tem que continuar mesmo. Eu acho que eu consigo derrotar com facilidade isso na sessão do Congresso. Então, matéria de segurança. Uma PEC que institucionalize o direito penal do inimigo e que crie esse direito penal com uma velocidade maior e com um nível de punição maior e com um regime penitenciário e com penitenciárias específicas diferentes para essas lideranças do crime organizado, isso eu já acho que assim, é uma mudança muito grande de segurança pública no curto prazo, que isso por si só tem impacto econômico. Primeiro pelo tanto que se gasta hoje com segurança privada, com câmera, muro, carro blindado e por aí vai. Isso já é dinheiro que deixa de circular por horários e lugares que as pessoas não vão para consumir por causa de segurança. Por investidores estrangeiros que não colocam dinheiro aqui porque não colocam dinheiro em um lugar que não consegue pisar e não tem coragem de pisar no Brasil por causa de segurança. Esse é um ponto que já acho que seria uma mudança grande. O outro ponto é a mudança no orçamento público. Eu acho muito pragmático a proposta que eu apresentei e que o Renan, sendo presidente, a gente teria força para aprovar, de desvincular o orçamento, de cortar privilégio tributário, e aí privilégio mesmo, eu não estou falando das renúncias que é 800 bi, eu estou falando dos 200 bi que privilegiam quem tem poder de lobby dentro do Congresso, do Palácio. Super salários, a gente teria plena condição de enfrentar, ainda mais, também não sei se vocês estão acompanhando, mas está tendo briga entre os tribunais, os juízes contra o Supremo, porque o Supremo, ele achou que fosse sair de bonito e ao mesmo tempo não resolver o problema, fazendo com que, falando, olha gente, moralizamos o teto, né? E aí o que eles estão fazendo? O Supremo não permitiu que nenhum juiz receba mais acima do teto? Não, permitiu que o juiz receba até 70% acima do teto. Mas o abuso é tão bizarro que os juízes e os desembargadores estão se revoltando em receber 70% acima do teto. Ao ponto de 5 ministros do Supremo lançarem um despacho hoje falando, gente, quem não cumprir vai preso. Então assim, existe um espaço ali
de enfrentamento do supersalário, também histórico de espírito do tempo que a gente poderia aproveitar. E a nossa ideia no capítulo de Direito Penal do Inimigo do Livro Amarelo é justamente você ter uma força-tarefa com os promotores que têm mais sangue no olho, com os juízes que têm mais sangue no olho, para fazer uma divisão especial de enfrentamento ao crime organizado e leis penais e processuais penais diferentes para os faccionados do que você tem para o cidadão comum, ao mesmo tempo de decretação de intervenção federal. Se tiver um governador envolvido com o crime organizado, é uma intervenção federal. Se tiver um prefeito envolvido com o crime organizado, intervenção federal. Que é a hipótese do prefeito, a gente precisaria criar na Constituição, que é uma proposta nossa, porque o do governador existe, mas a do prefeito não existe. Os veículos estão fazendo questão de dizer que, olha, se o Renan chega na campanha com 8%, a gente vai chamar para os debates. Mesmo porque já me chamaram assim, mesmo antes de ter qualquer confirmação de pré-candidatura e tal, as TVs já chamaram para acertar a regra de debate. E no contrato que todas as campanhas precisam assinar, todas as emissoras fazem questão de deixar claro que elas têm o direito de convidar quem elas quiserem, mesmo elas não são obrigadas a chamar pela legislação eleitoral. Então é um recado muito claro de, gente, esse critério de ter 5 deputados, a gente vai se interessar principalmente com o precedente do Marçal, que o partido dele não tinha. Mas aí, imagina a emissora fazer um debate sem o Marçal. A audiência ia ser muito menor e ele ia perder para as outras emissoras. Então, eles não querem que isso aconteça. Eles sabem que a audiência de um debate aqui no estado, sem mim, é muito menor. No nível nacional, sem o Renan, é muito menor. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade. E o fato da maior parte do nosso eleitorado, de longe, ser entre quem tem 16, 32, 34, faz com que a gente tenha o eleitor mais engajado como base. O Arthur, quando disputou a prefeitura em 2020, ele tinha 1% dos paulistanos em pesquisa, mais 10% entre quem tinha 16 e 24. Quando abriu a urna, ele teve 10%. Por quê? O cara fez o pai, o avô votar e ele engajou e ele foi fazer campanha sem precisar despejar a máquina de dinheiro em entregador de santinho. O cara fazia questão. E se tem uma coisa que, assim, realmente, a não ser que você seja um político do Centrão que compre voto, não vale a pena você fazer, é contratar gente para entregar santinho. Porque o cara vai... Às vezes entrega até 3, 4, 5 de uma vez, só para dizer que entregou um monte de papel. O cara que é meu amigo, tá do meu lado na trincheira, no Partido Missão, no MBL, ele, você conhece esse cara aqui, Kim Kataguiri, ele fez isso, você conhece esse cara aqui? É outra coisa completamente diferente. O cara não vai fazer porque ele tá ganhando 50 conto, ele vai fazer porque ele acredita e porque ele faz parte do projeto. Então, eu acho que a gente tem essas vantagens competitivas. Um ponto não é que como se quem fosse chegar e ser eleito fosse chegar despreparado. A maioria esmagadora dos nossos candidatos passaram pelo nosso processo de formação, pelo nosso processo de militância e tem uma excelente noção daquilo que eles vão fazer dentro da Câmara. E ainda nesse primeiro ponto, também não é como se eu fosse logo depois da eleição. Quando passa a eleição, tem um período de transição que o deputado que foi eleito, mas ainda não assumiu, ele inclusive ganha um crachazinho lá para acessar a Câmara antes, como se fosse deputado. Eu teria esse período aí de 2 meses para fazer um intensivão com quem vencesse, né? E o outro ponto é da importância da gente ter um palanque em São Paulo, da importância de todas as agendas que o Renan for fazer em São Paulo, ter um candidato no governo do estado acompanhando. De todo o debate que tiver na televisão para o governo do estado, ter um candidato a governador pedindo voto para deputado federal, para deputado estadual e para presidente da república, né? A gente não tem tempo de TV. Então o único tempo de TV que a gente vai ter é debate. Se a gente não tiver um candidato a governo, a gente não tem debate. Significa que a gente está perdendo um tempo de TV, o único tempo de TV que a gente teria para ocupar na grade de eleição estadual. Porque os nossos deputados estaduais não têm tempo, os deputados federais não têm tempo, só quem teria é o governador, o senador não tem tempo, só o governador e o candidato a presidente. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer. Eu acho que tem 2 pontos aí.
de avaliação principal interna nossa, para tomar a decisão mesmo na convenção. A constatação de é mais provável, na maioria esmagadora dos cenários, que eu saia maior do que eu entrei, ou é mais provável que eu esteja do mesmo tamanho ou até esteja menor. Se na maioria esmagadora dos cenários a probabilidade seja de eu sair maior, já é um ponto muito forte para valer a pena. Porque eu escuto muito em Brasília, né? Mas vai ficar sem mandato, vai ficar sem mandato. É porque eles têm uma noção de importância de mandato muito diferente da minha. Porque ele sem mandato não tem dinheiro para mandar para o prefeito dele. E o meu, não tem emenda, não muda nada. Ninguém vota em mim porque eu mando emenda para lugar nenhum, né? E participação de debate público, o Renan não tem cargo e participa, o Arthur não tem cargo e participa, o Renato não tem cargo e participa. Então, a nossa maneira de fazer política permite com que você tenha visibilidade e participe do debate público sem ter um cargo eletivo. Essa é a primeira avaliação sobre para o meu projeto e onde o meu projeto entra dentro do projeto do Partido Missão, que tamanho a gente vai sair. A outra avaliação é quantos votos a chapa perde de deputado federal em São Paulo. O quanto, pedindo na televisão, voto para a chapa do 14 em deputado federal, o quanto eu compenso os votos que eu não vou ter em sendo candidato a deputado federal. Acho que essas são as duas avaliações que a gente vai ter que fazer. Isso é uma coisa que é uma avaliação que a gente teve muito cedo. O Renan, enquanto candidato a presidente, ele é pequeno demais para ser um grande evento num grande centro urbano. Em São Paulo, o Renan não é um grande evento. Numa capital do Nordeste, não é um grande evento. No Norte até é, mas no Nordeste não é um grande evento. O Renan, numa cidade de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100, 200 mil habitantes, é um puta evento para a cidade. Ele vai em todas as rádios, todo mundo escuta e repercute em toda a região onde ele vai. Tanto que o Renan passou pelo Maranhão agora. Todos os deputados do Maranhão vieram falar comigo, metade puto porque o Renan bateu nos prefeitos deles, a outra metade feliz porque eles não estão no poder e bateram nos inimigos deles. Mas todos disseram que nunca ninguém fez um barulho tão grande no Maranhão quanto o Renan fez. Todo mundo escutou. Todo mundo escutou, sim. Não, o nível de desconhecimento do Renan no Maranhão hoje provavelmente é menor do que no estado de São Paulo, né? Então, essa estratégia de ter um discurso duro, incisivo e de ter propostas disruptivas que quando as pessoas param para escutar faz sentido, porque assim, nunca ninguém falou do quanto é grotesco o Wesley Safadão fazer um show para uma cidade de 5 mil habitantes e esse show custar mais de R$1 milhão. Nem por parte do prefeito contratar aquilo ali, e disso ser bizarro. A cidade tem 80% de pessoas sem saneamento básico, e ele vai lá e pega o dinheiro da emenda de um deputado e faz um show do Wesley Safadão. Nem do próprio fato, eu sei que isso é polêmico, mas assim, o Wesley Safadão aceitar também é problemático. Sim, me desculpa, não é só, é um profissional que qualquer um que contratar e tal. Não é, gente. Sim, tem questões de civilização que precisam ser consideradas. Não é, sou da iniciativa privada, de onde vier o dinheiro tá bom. Pelo menos, da minha perspectiva, não é assim que funciona em país sério. O fato dele levantar isso, de ser o primeiro, de ser o único, faz com que tenha uma repercussão, e dele ter essa estratégia de ir nas menores cidades, de ir nas cidades com menor IDH, e de mostrar para as pessoas, porque assim, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e de conhecer boa parte das regiões mais pobres. Antes de ser deputado, eu tinha a visão de que o Brasil era um país pobre. Depois que eu elegi deputado, eu tenho a visão de que o Brasil é um país miserável, né? Assim, é um país miserável, miserável mesmo, assim, de níveis... A pobreza de Parelheiros é uma pobreza diferente da do Amapá. E olha que a pobreza de Parelheiros já é uma calamidade humanitária. Então, bater nesses pontos, ter essa atuação, obrigado, é uma estratégia que tem dado certo, tanto que, dado curioso, que poucas pessoas sabem porque não é noticiado pela imprensa.
Comparando as pesquisas anteriores com as pesquisas desse novo ciclo, o lugar que o Renan mais aumentou a intenção de voto foi o Nordeste. Então, esse é o caminho. Eu acho que está muito nas mãos da nossa geração. Eu acho que a nossa geração vai viver uma constituinte, que quem está aqui tem muita condição de influenciar nesse processo de uma nova constituinte e dessa formação de uma nova geração política e empresarial, porque eu vou ser muito sincero com vocês, principalmente em relação... Eu acho que o setor produtivo brasileiro é também muito responsável pelo atraso que a gente vive hoje. Eu acho que o setor produtivo sempre se omitiu na hora de pressionar a classe política a fazer reformas que a gente precisaria fazer. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, eu tenho muito contato com o mercado financeiro, e o mercado financeiro é muito curto prazista. Ele quer muito saber como é que vai terminar a taxa de juros no final do ano, ou como é que vai ser a oscilação da bolsa na semana subsequente. E isso não desenvolve o país. Isso coloca dinheiro em caixa no curto prazo. Então, muito míope, assim. Muito diferente de elites de países desenvolvidos que têm uma visão estrutural muito mais forte, que têm uma preocupação de desenvolver essa visão estrutural muito mais forte. Por parte da indústria, eu nunca vi tanta ênfase, tanto entusiasmo, tanto poder, tanta energia ser colocada pela indústria no Congresso Nacional. Nem na reforma tributária eu vi a indústria colocar tanta pressão no Congresso Nacional quanto para a taxa das buzinas. Gente, se essa energia há 40 anos estivesse sendo usada para a gente desenvolver infraestrutura, para a gente cortar gasto, para a gente cortar imposto, para a gente reformar a legislação trabalhista, a gente era Singapura hoje. Se eles usassem essa empolgação que eles têm agora, porque vamos lá, pode ser que o varejo principalmente e a indústria têxtil ganhem uma sobrevida com a manutenção da taxa das brusinhas? Pode ser. Mas o nosso varejo e a nossa indústria não é que não seja competitivo por causa de falta de imposto para produto estrangeiro. Não é competitivo porque a gente ficou para trás. E a gente dá uma sobrevida, mas vai inevitavelmente morrer, porque não se preocuparam com coisas estruturais. Então, seja para quem aqui vai seguir no rumo político, seja para quem vai estar na iniciativa privada, saiba que tanto quem está no mundo político como quem está na iniciativa privada comandando o país hoje é igualmente responsável pelo fracasso que a gente vive. E eu espero que a gente faça diferente.